uma pergunta para o Ciro. Ciro, a profissão de coach é regulamentada? Quem fiscaliza o trabalho de um coach? Interessante, obrigado. Não, ela não é regulamentada, assim como tantas outras profissões. Então, basicamente é uma profissão nova, como a Hernani colocou, mas ela não é regulamentada. E, por exemplo, meu filho ele formou em jornalismo há 2 ou 3 anos atrás. Quando ele começou a faculdade, eu até brinquei com ele, filho, mas para entregar jornal não precisa de faculdade, eu te ensino como atira e tal. Mas ele quis a profissão. E saiu a decisão do STF, não lembro se em 2012, não lembro bem, dizendo que qualquer pessoa poderia exercer a profissão de jornalista, comentaristas, enfim. Então, é uma das profissões que não tem regulamentação, assim como outras têm. Eu tenho formação também na área da administração e na área de direito, e são profissões que têm regulamentação. A OAB fiscaliza, inclusive para exercer a profissão de direito, você tem que fazer a prova da OAB, o CRA, o Conselho de Administração, também fiscaliza. O coach não tem. Então, não há uma entidade, uma instituição que faça essa fiscalização e não há regulamentação. Até porque o coach é muito abrangente, ele envolve várias ciências. Ele se apropriou de métodos, de ferramentas, filosofias de várias ciências. E agora, quem que é o maior fiscalizador? Eu acredito que esse é melhor que OAB, que qualquer um desses. É o cliente. Porque o cliente ele consegue identificar na contratação, através de indicações, e quando contrata a primeira vez, ele já não vai recomendar aquela pessoa. Então, eu acredito que o cliente é o melhor fiscalizador do profissional. Ellen, você gostaria de acrescentar algo? Existem instituições, né, complementando o que o Ciro está falando, como a International Coaching Federation, né, ou alguns institutos, como o Instituto, né, Behavioral Coaching. Né, cada instituição dessa tem os seus mecanismos, tem os seus associados, né, mas uma coisa que eu acho bonita da profissão é que se você olha para, independente de qual é essa instituição, se você olha para os códigos de ética, né, e todos os quesitos, tipo confidencialidade, o respeito que a gente tem, é sempre muito similar. Então, dá essa segurança. Né? E concordo com o Ciro com essa questão de que o maior fiscal mesmo é o próprio cliente. Hernani, você gostaria de colocar alguma coisa a esse respeito? Está tranquilo? Adriana? Com relação à International Coach Federation, já que a Ellen trouxe esse ponto, é importante dizer que não é uma instituição fiscalizadora, mas é uma instituição que credencia os profissionais coaches, que ajuda a instruir por meio de newsletters, por meio de videoconferências, e que também acredita escolas. Então, algumas escolas, eles estabelecem como parâmetros, por exemplo, um coach ter um mínimo de 64 horas de coaching, ter um mínimo também entre os profissionais, diferencia um profissional coach de um master coach pelas horas de prática de coaching, além das horas de estudo em coaching. Então, esses são alguns indicativos que a pessoa independente de ter, se não tem acesso, não conhece os profissionais, pode também estabelecer como alguns critérios, tentar saber se a pessoa tem algum certificado, de quantas horas era esse certificado, porque com os modismos que existem, então muita gente se apropria e começa a dizer que é coach sem ter feito uma formação, sem ter um preparo adequado para isso. A gente tem que verificar a formação do coach, isso é importantíssimo, tá? É uma das questões principais. Essa questão que ela falou de horas de treinamento também é muito importante. Identificar qual é a entidade certificadora e verificar junto à entidade certificadora quais são as competências que essa entidade certificadora solicita que um coach tenha. Então, se ao contratar ou necessitar de um coach, você se identificar com esse nível de competência que a entidade certificadora está cobrando, então já é um bom indício. No segundo momento, a experiência, né, do profissional.
E você também tem aí as indicações, as empresas, enfim, os clientes. Você pode pedir os contatos e conversar para saber como foi os encontros, como foi a resposta que o coach deu no resultado do trabalho, né? Então, eu começaria por aí. E tenho certeza que os meus colegas também têm outros indicadores também para acrescentar. Interessante. Também um parâmetro, assim como o piloto, nós precisamos de horas de voo para dizer que é um bom piloto, não é? Para o coach também, horas de processo de coach. Tanto que quando, em algumas escolas, eles exigem, inclusive, para certificar o coach, que ele faça processos gratuitos e estipulam um número X de horas. Então é importante que o coach passe por isso, porque é um momento de experiência, de aprendizado. Então a quantidade de horas é um bom parâmetro. Mas não pode ser só esse parâmetro, porque ali tem quantidade, não qualidade. Então é um parâmetro. O outro são os resultados que ele conseguiu, que ele ajudou ou apoiou seus coaches. Então pedir para o coach, dentro da linha que você está buscando, que ele te traga alguns exemplos de pessoas que deram feedback sobre o processo. O processo é confidencial, mas algumas pessoas que passam por esse processo, ao final, autorizam divulgar o resultado que tiveram. Então, ali é um bom parâmetro que é qualitativo. Então, se eu estou buscando um coach financeiro que traga dessa área e não de uma outra área, porque ele me mostra experiência em uma outra área e não na área que estou buscando. Então, ali eu tenho dois parâmetros. Um parâmetro quantitativo, de horas, e um parâmetro qualitativo. E como o Hernani bem colocou, a indicação. Hoje, se você vai procurar um médico, você não vai na lista de telefone procurar um médico. Você procura por alguém para te indicar. E da mesma forma, um investimento é um investimento comparado com resultado considerável, então vale a pena perguntar, questionar, buscar indicações. Acredito que ainda o QI de quem indica é importante. O Hernani quer acrescentar. As questões vão se complementando, você vai lembrando, né, das vivências. Eu lembro que eu estava finalizando meu programa, né, foi intenso, de desconstrução, reconstrução, enfim. E surgiu uma questão interessantíssima, que é uma questão que ela aparece sempre ao final de uma formação, tá? Quando que eu vou começar a trabalhar com coach? Boa pergunta. Porque se ninguém der chance para a pessoa iniciar o processo de trabalho, por indicação, você nunca vai fazer, porque você nunca fez. Não é isso? Profissionalmente, como é que você vai exercer essa prática, não é isso? Então, os cursos, reforçando, eles têm no seu bojo, né, essas práticas. Então, no momento em que a entidade credenciadora ela vai avaliar o curso, ela faz justamente aquilo que o Ciro falou, ela verifica quantas práticas, não só fazendo o processo, né, sendo responsável pelo processo, mas também como coach, como um cliente, não é? Porque imagina, se você se coloca na pele de uma pessoa que está recebendo coach, nada melhor, né, passar por essa experiência e depois praticá-la fazendo coach, porque você vai sentir o processo, você vai sentir acontecendo o processo. E aí sim, quando você for responsável pelo processo, você também vai sentir as perguntas, você vai sentir em que momento você pode questionar o coach se ele está pronto ou não para escutar uma determinada pergunta. Então isso é muito importante, são as duas coisas. Não só você ter a vivência e a prática no próprio curso como coach, mas também sendo cliente, sendo coach. Não é isso? E essa continuidade de ser o coach é importante tendo uma supervisão, ter alguém como referência. Escolher uma pessoa que você possa estar conversando e fazendo sempre essa prática como coach. É muito interessante isso também, tá bom? A Adriana quer colocar algo. Eu queria lembrar algo que é comum em todas as profissões. Quando a Eugênia nos convidou, nós estávamos ali dentro, aguardando vocês chegarem. Ela convidou, disse o nome de cada um dos coaches presentes,
disse o currículo de cada um dos coaches presentes. De um modo geral, eu estava ali dentro ouvindo, admirando o currículo profissional de cada um. Mas não vai ser só esse currículo, as horas de coaching, as escolas onde cada um estudou, as horas de prática que vão fazer a diferença. Vocês vão acabar escolhendo o coach com quem vocês sentirem empatia, aquele que gerar confiança e intimidade, para quem vocês vão realmente olhar nos olhos e vão ter coragem de abrir o coração. Então, eu queria dizer o quanto é importante que a gente também, que vocês, quando forem escolher com quem trabalhar, procurem ter um contato, procurem ler os textos dessa pessoa, se possível, ou procurem conversar, procurem ter um primeiro relacionamento. Façam isso que vocês fizeram agora. Visitem, conheçam, criem confiança antes de procurar um profissional e abrir a liberdade, a intimidade de vocês.